Paz Igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio de A Trajetória, na nossa versão podcast. E hoje a gente tem mais um casal abençoado que a Dani vai apresentar antes de a gente mostrar ele para vocês, não é não, Dani? E hoje nós estamos com um casal aqui que com certeza vai trazer um testemunho maravilhoso para edificar as nossas vidas. E nós estamos aqui com a Margarete e o Rodrigo Parada. Ele não tá acostumado comigo. Eu sou novato ainda. Sou novato, não sei como funciona aqui o esquema. Então eu sou o Rodrigo Parada, casado com essa maravilhosa mulher. Pode se apresentar, né? Paz, boa noite. Sou a Margarete, casada com o Rodrigo Parada. Maravilhoso marido. Né? Bem abençoado por Deus. É tudo isso. Bom, para quem não sabe, eles têm 2 filhos também abençoados aí. Um ficou com vergonha de participar. Mas a gente gostaria de abrir perguntando para vocês, pedindo na verdade que vocês contem um pouco da história de vocês na CCI, como se conheceram também, resumam aí. Mas pode sentir à vontade, pode falar bastante. Nós éramos de outro ministério, do Ministério da Graça. E aí nós temos uma amiga em comum que hoje frequenta também a igreja, que é a Silvia. E ela apresentou a igreja para nós num Dia dos Pais, em 2011. Foi quando a gente comprou nossa casa. Aí nós viemos no Dia dos Pais pra cá e gostamos muito da apresentação, da organização da igreja. E aquilo... Pastor Luiz, abençoado. Aquilo chamou muito a nossa atenção, foi muito legal. Porque a gente ia numa igreja, mas a gente trabalhava bastante lá no ministério. E, sei lá, se identificamos mais aqui e pedimos a bênção lá e viemos pra cá. E Parada, conta aí como que você conquistou a Margarete, como que foi essa Conquistou? história aí de vocês? Era com meus cabelos. Eu tô sem, mas... tem que postar. Perdão. Ah, então, foi duro, viu? Mulher aqui é dura na queda. Mas, como tem uma beleza diferenciada, né? Então, apaixonou fácil. E falando um pouco sobre vocês como família, né? Que vocês têm 2 filhos. Queria que vocês contassem pra gente um testemunho, algo que foi difícil, assim, um processo que vocês passaram, mas que Deus esteve, assim, sabe, presente, que vocês viram a mão de Deus, a provisão de Deus. Primeiro foi da Verônica, quando a gente se converteu. A gente estava no outro ministério. E o primeiro bênção que eu vi na vida da nossa casa foi uma cura que a Verônica teve. Ela tinha um problema muito sério de sinusite, ela era pequenininha. E eu queria exercer minha fé e até agir eloquentemente, não queria levar. O Rodrigo falou, não vou levar ela. E eu fiquei orando em casa. E depois disso, nunca mais a Verônica teve a crise que ela tinha, né? E na sequência aqui, foi quando eu engravidei do Juninho. Que entre o intervalo da Verônica e o Juninho, eu tinha perdido 3 filhos. E nesse intervalo que aconteceu, e acontecendo tudo de novo com o Juninho, eu tive todos os sintomas que eu ia perder, e eu tive que ficar mais reservada. Isso foi uma das causas que a gente mudou de ministério. Por causa de, assim, quando você tá com Deus, você não perde, né? E teve 3 perdas seguidas, praticamente. A gravidez da Margarete não durava nem 3 meses. Nossa. Menos que isso. Aí ela perdia. Eu cheguei a perder em cima do altar. Ministrando a palavra de Deus. Ela tava ministrando e ela perdeu a criança em cima do altar. Meu Deus. Foi assim, bem difícil. Aí eu falei, porque eu queria ouvir Deus. Eu queria entender o processo que eu tava passando, né? E aí eu pedi a direção de Deus. Falei assim, Senhor, no meu quarto chorando, porque eu não entendia por que acontecia aquilo. Porque o médico dizia pra mim que eu tava normal. Como que eu tava normal e eu tava perdendo? Aí eu peguei e pedi a direção de Deus. Aí quando foi a Silvia apareceu em casa e falou pra mim, vamos. Eu falei assim, não, eu tô bem no ministério que eu tô. Eu não quero mudar de igreja, não, eu tô bem. Mas aí eu senti muito forte vontade de vir aqui na CCI. E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor toca no coração do marido, porque o marido não gosta de visitar a igreja. Muito raro de acontecer do Rodrigo querer visitar uma igreja. Verdade. E aí ele topou.
E ele gostou, foi naturalmente. Então, eu acredito que Deus traz a resposta daquilo que a gente necessita. Com certeza. Desde a recepção, totalmente diferente. Um ambiente diferente. Mas aí foi em 2011 ainda assim que você conseguiu realmente engravidar do Juninho. Do Juninho. Não, foi em 2012. Na verdade, a gente veio pra cá, frequentamos. A Verônica se batizou em 2012 aqui. Tudo tava fluindo bem. Tudo que eu tinha sonhado, pedido pra Deus na outra igreja. Fazia campanha, fazia oração, fazia tudo. A gente chegou aqui, a gente só tinha acabado de conquistar nossa casa. E a gente tinha uma moto. Até um dia de culto, tava uma chuva tão forte que a gente veio porque a gente não media esforço para vir buscar. E tava uma chuva muito forte, o pastor Luiz falou assim pra gente, deixa a moto aí. E a gente não tinha esse amor mesmo, né? Uhum. A gente só pensava em só trabalhar, só produzir dentro da igreja e não tinha esse afeto. Uhum. E aí ele falou assim, deixa a moto aí. O Rodrigo falou assim, não, pastor, eu tenho que trabalhar de moto. Eu vou de moto. E aí eu logo em seguida, a gente ganhou o carro, 0, sem pagar uma prestação. Caramba. 0 mesmo. O Celtinha que a gente tinha vermelho. Celtinha vermelho. 10 anos que a gente... A gente tirou da loja. Foi minha sogra que deu pra gente. Ela sempre falava pra gente, né? Eu tenho um sonho de dar um carro pra vocês, tenho um sonho de dar um carro pra vocês. E nunca acontecia, né? Por N motivos. Deixa Deus agir. E aí, teve um dia que ela falou pra gente, vai lá na loja e escolhe um carro semi-novo. Aí o Rodrigo, se o seminovo der problema, ele falou assim, é mesmo, né? Eu falei, vamos ver um básico, mas que seja novo. Aí ele foi lá e viu. E ela falou assim, pode pegar o carro. Caramba. E a gente não pagou Foi bem isso. Foi bem isso. Às vezes não tanto nem pelo não que a igreja que vocês estavam não, era ruim. Não. Mas o chamado de sim, Deus pra vocês era... assim, já se alimentou o máximo possível no outro ministério. Uhum. Só que a gente tinha que dar um próximo passo. Uhum. Não precisa evoluir. Né? A gente tem evolução, a gente tem que evoluir conforme cada dia, né? Aí a gente não tava mais se alimentando. Uhum. Margarete trabalhava lá que nem uma condenada e não tinha tempo pra uma família. Não, mas aí tem que falar a verdade. Não, mas assim, não conseguia nem, às vezes Não, a mãe dela morava lá pertinho, não conseguia. Oração e um monte de coisa. Ela não conseguia nem visitar a mãe, nem as irmãs, porque ela sempre tinha que trabalhar na obra, Mas, tipo assim, Deus tirou a gente do outro ministério pra a gente evoluir, né? Agora não, agora ela tem tempo, agora a família dela toda tá na igreja, agora só falta minha mãe e meu irmão, né? Só aqueles mais longe, né? Mas agora tá a dona Sônia, a Marilu, né? A Marisa tá no processo. E falando um pouco sobre filhos, né? Que foi um dos testemunhos, assim, acho que mais marcante na vida de vocês, né? Hoje a gente vive num mundo onde tudo pode, tudo é exposto. E ser uma família cristã, né, que carrega ensinamentos cristãos, é muito difícil, né? E aí eu queria saber de vocês como que vocês têm aplicado isso na criação, né, do Juninho. A Verônica já é maior, mas mesmo assim ainda teve um processo, né, dela se converter, vir pra igreja e tal. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como vocês se sentem com o mundo que a gente vive hoje, porque vocês tiveram uma criação diferente, né? Onde era mais escondido, as coisas não eram tão expostas. Eu queria saber um pouco de vocês. Dá um start. Não, a Verônica, ela foi junto comigo pra onde que eu ia, ela tava sempre junto. Eu acho que o segredo, acho que da família, eu entendo dessa forma, é que a gente tem que estar sempre presente na vida dos filhos. Sim. E eu e o Rodrigo somos muito presentes na vida dos filhos. A gente levou a Verônica pra escola e no começo da faculdade, meu cunhado levou ela na porta da faculdade. Então a gente é uma família que, não sei se prendeu muito o suficiente, mas eles gostam disso. Tanto o Juninho quanto a Verônica, eles são assim, são filhos caseiros, filhos que acompanham a gente. Às vezes eles não querem vir, que nem a Verônica não gostava muito de participar dos jovens, porque a gente fala que ela é velhônica. Corta. Puxou o pai. Ela vai ver, vai brincar. Puxou um pouco o pai, né? Mas quando eu conheci o Rodrigo era super tímido. O Rodrigo não fazia metade do que ele faz Depois aqui. que soltou, meu Deus do céu. Então, mas você sabe quem fez a transformação. Depois que eu conheci a pessoa aí, abençoada por Deus, né? Ela que me trouxe pro evangelho.
né? Mas duas ela vezes pior também, né? agora segura, né? Não, É. ele era super, não perguntava nem. E a Verônica e o Juninho puxaram ele nesse sentido de ser. Apesar que eles brincam, tiram sarro dentro de casa, tudo. Mas quando sai, fica retraído. Mas também deu corda, todo mundo se solta A em gente já casa. percebeu Sou isso. tio, né? sou tio. É. Mas a gente também nunca obrigou eles a ir pra igreja. A gente, né, deixou eles naturalmente ir. Como a gente ia, a Verônica, como foi desde bebê, a gente levava ela de bebezinha, né? Às vezes ela dormia no cantinho da igreja lá, Na cadeira. na cadeirinha, né? Então já foi naturalmente ela indo, né? E também a gente em casa, né? A gente tem A gente ora, a gente busca. Quando a gente tá com uma dificuldade, a gente coloca o Senhor à frente. Porque a gente sabe que só Deus pode resolver as situações difíceis. E eles vêm dessa forma, né? Teve um episódio que a Verônica estava fazendo uma prova da faculdade. E ela ficou muito nervosa porque acabou a energia. Acabou a energia, acabou o Wi-Fi, né? E a Verônica ela é muito ansiosa. Então ela começou a fazer a prova e não salvou a prova. E na hora de enviar, a luz acabou e não deu tempo para ela enviar a prova. Ela chegou em crise de pânico. Acho que faz uns 3 anos atrás. O Juninho tá com 11, eu tava com 9, 10, 11. Não, tava com 8. Ele tava com 8 anos. Aí ela entrou num pânico tão grande que o Juninho chegou perto dela, abraçou ela e começou a orar com ela com 8 anos. Então, tipo, eles veem que a gente ora, eles veem que a gente busca, eles veem que a dificuldade da gente é na presença do Senhor. E que a gente tá dentro da igreja servindo ao O ministério de Senhor. vocês reflete nos filhos, né? Reflete muito. É um exemplo, né? No entanto, que a Verônica falavam pra mim: vai chegar a adolescência, a Verônica vai mudar. Mudou. Ela vai pra faculdade, a Verônica vai mudar. A Verônica não mudou. Né? Todas as fases da vida dela que falaram que poderia acontecer a mudança, Senão, dela se envolver com o mundo. Não, a gente nunca ameaçou ela, nada. E aí, não. Se vocês fossem em casa, vocês iam entender o que eu tô falando. Totalmente. Porque esse pai é um pai tão rígido, tão Nossa. rígido esse pai. A gente eu só imagina. falei que não quero namorar. Pegar. E Agora aí, o Juninho pode arrumar mais cedo, né? Não, corta isso, pelo amor de Deus. Deixa eu começar. Não posso. Não pode, porque as meninas também são santas. E é assim que vocês têm que pensar. As meninas São não imagem do Senhor. São moldadas conforme a imagem do Senhor. Então, mudei minha mente. Agora eu não penso mais assim. Às vezes dá uma caída, mas. Tá amarrado. Tá amarrado. Rodrigo. Ainda, tipo, Sangue de Jesus. Por isso que vocês queriam chamar a gente, né? Não. pensando realmente nessa geração, tipo, vocês têm um espaço de idade muito grande entre a Verônica e o Juninho, né? 11 anos. Então, tipo assim, a geração, por exemplo, o Juninho tá com quantos? 11. 11. A diferença de como eram as coisas com a Verônica com 11 anos e o Juninho com 11 anos é muito diferente. Muito. É muito A diferente. gente tem que pegar no pé do Juninho. Tem que pegar. Da Verônica a gente não pegar o pé pra ir pra igreja. O Juninho a gente tem que pegar o pé. Vai pra igreja, pra estudar, O pra O problema é dar, isso aqui, né? Não. É uma geração videogame, né? preguiçosa. É. E videogame. O celular acaba com a criança. Meu Deus do céu. Eu mesmo, tipo assim, é que a criação do Alfredo Não. Arroz era, tipo, complicado. Chegou até 14 anos assim, era tipo... A criança dá. A mesma criação pros parte, dois, tá? mas o Juninho tem que pegar no pé. Não, pegar lá em no casa pé. a Ana É? é mais tranquila, é bem mais Então, tranquila mas que eu. a mulher é mais tranquila. Mas O homem quer chapa pra qualquer lugar. Mas é que, tipo assim, eu mesmo sempre tive o reflexo do meu pai. Sempre que sei que realmente pregador e não sei o quê. Mas chega uma época que você chega aqui e fala, pô, Mas você já é pregador. amém, né? Eu Receba. em nome de Jesus. Já Mas, tipo, profetizo. Aleluia. amém. Nessa fase, você começa a ver outros jovens e a alegria do mundo momentâneo é realmente muito complicado. Muito complicado mesmo. Só que ainda na minha época não era tão forte essa coisa de celular e videogame. Era mais. Agora, hoje em dia, é muito difícil. Tá É muito difícil. complicado, muito complicado. Tem algumas atitudes que o Juninho faz na escola. Aí eu falo pra ele assim, você tem que se lembrar que você serve a Deus, Juninho. Que você, Sim. né, tá na presença de Deus, que você é cristão.
Aí ele falou, mãe, mas tem hora que eu não aguento. Eu falei assim, então não fala que é cristão. Ele falou, tá bom. Eu falei assim, então quando você chegar na porta do céu, o Senhor também não vai te reconhecer. Não, mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo menos ter a consciência. Tem a consciência. Sim, Entendeu? porque esse Então, mundo não tá fácil, porque não. assim, se a gente for levar a ferro e fogo tudo, que dá vontade de fazer isso, vontade dá. Mas se a gente for levar a ferro e fogo tudo, aí desanda. Porque aí eles vão teimar. Então tem que saber equilibrar. É que Só o Senhor pra dar Eu essa mesmo, sabedoria. tipo, tem coisa que eu precisei viver pra me entender que não era certo. Exatamente. Que nem eu, Obviamente, minha mãe queria me prender num casulo. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu, fugi com a Margarete. Tudo sou eu, você já percebeu? Oxe, não fugi de pra ficar com você? Rodrigo. Não, com a Frida era complicado, isso é louco. Tipo assim, eu fiz umas coisas, mas por eu mesmo, né? Mas além de tomar as consequências de Deus, vinha chinelada, tá ligado? E o chinelo não era pequeno. Corrigiu bastante, né? Pô, apertava a orelha, a testa, era. Eu já corrigi, tentei corrigir dessa forma, mas em casa o Juninho não adianta. Não, muito, Minha não. criação É foi, muito rígido, né? foi bem diferente. Não, mas teve uma vez que eu dei um tapa na Verônica que eu me arrependi. É, Ficou então. marcado minhas mãos. Que não fez a metade Nossa. que o Juninho E não faz. fez metade que o Juninho fez. É, O realmente. Juninho ainda não deu um sapecão nele. Ainda bem que ele não tá aqui, né? Tá Coitado. Falasse alguma Corta coisa. essa palavra. Eu já tive uma criação diferente. Não tive a criação de apanhar, mas Deixa eu apanhar um pouco. era aquela criação tipo assim: você vai fazer e pronto. Porque eu sou sua mãe e eu mando em você até você sair de casa. Então, era uma criação bem rígida, era tipo. Vivia realmente numa bolha, mas hoje eu agradeço em partes algumas coisas assim. Olha o copo do pastor. Mas E falando ainda sobre isso de filho, como vocês veem e educam, incentivam ele, tipo, o Juninho, tanto o Juninho quanto a Verônica, Sim. porque. Não sei se a Verônica ainda mora com vocês, não sei. hoje ela tá Agora tá morando com com a gente devido ao tratamento dela, né? E como vocês. Qual o ensinamento que vocês passam pra eles que é importante que outros jovens ou outros pais vejam, que vocês acham necessário? Mas ainda pra pessoas do mundo, né? Que não tenham. Acho muito importante a educação. Saber respeitar os mais velhos. Apesar de que lá em casa tá complicado. A gente avisa Ele tem a e... liberdade. Não, eles não posso falar, porque eu acredito que se perguntar pro seu pai, perguntar pro pastor Luísa, nunca desrespeitaram ninguém. É mais dentro de casa por causa da liberdade mesmo. Mas a gente ensina e a gente fala. Por mais que algumas coisas dentro de casa não pratique, a gente vê que com as outras pessoas eles são educados. Eu nunca vi ninguém falando assim, ó, vi seus filhos ser mal educados. Eu nunca aconteceu de A gente a preza gente muito educação. chamar, Saber educar. né? Então, assim, com algumas pessoas que têm mais intimidade é meio complicado, porque conforme vai dando a liberdade, o pai é muito engraçadinho, então acaba. Ele acaba fazendo igual, porque ele. Assim como ele gosta de imitar o pai, o filho também gosta de imitar o pai. Então o pai é todo Nossa, engraçadinho, então ele Mas vou mudar, assiste. vou mudar. Ali- Esse ano eu mudo. Aleluia. Em nome de Jesus. Coitado do Mas isso eu acho que é mais da intimidade mesmo, e tem que Questão da ter. intimidade. E tem Fora que da ter. intimidade, não tem esse É. negócio. Mas ele é mais é com a família, que ele apronta um pouco mais, né? Que ele sai, extrapola um pouco, assim. Mas assim, com os de fora, ele, pelo que a gente vê, ele é educado. Mas Não é teve nenhuma porque reclamação. Essa relação de ter família e ter uma certa liberdade é bom, porque vai chegar uma época que o Juninho ele vai ter muita dúvida. E ele tendo a Exatamente. liberdade de perguntar pros pais do que perguntar pra pessoa de fora é muito Eu importante. não sei, eu acho que a Verônica perguntou muito mais. A Verônica acho que foi muito mais curiosa. Eu acho que com a informação do Mas é que o celular. Juninho é novo também. Não, mas a Verônica sempre foi muito mais O de problema é isso aqui, Não, mas perguntar. mulher costuma ser mesmo mais curiosa. Mas eu acho que costuma ser Ele mais não. com a mãe, né? Não, a Verônica comigo foi mais comigo. Eu não sei com o pai dele se ele perguntou alguma coisa, porque pra mim ele não Mas- pergunta Posso falar? nada. Mas é muito do que a gente comentou, de que na escola, Mãe. tudo é exposto, né?
Hoje em dia, na escola você vê tudo, no celular você vê tudo. Então, tem coisas que às vezes eles nem vão perguntar, mas eles vão saber porque a informação já chegou e eles já Exatamente. aqui, Quando passa algum comercial, alguma coisa na celular. televisão, exatamente, passa alguma coisa na televisão, fala, meu Deus, misericórdia, tira isso daí. Que Mãe, você pensa que eu já não vi isso aí? Eu já vi isso aí. Então, Por isso eu não sei disso? Eu sei E, tipo disso. assim, a Verônica foi coisa que a Verônica foi perguntar pra Não, você. a Verônica, ela é 16 anos. super discreta. A Verônica, se a gente se deitar, vai pro quarto, fechou a porta, mesmo que não esteja trancada a porta, ela não vai incomodar a gente. Uhum. O Juninho, você tem que Chega colocar chutando a porta. Coloquei a plancha lá. Porque não vai. o Juninho. E o pior que Trocar Meu, a eu não ficha, sei quem o Juninho puxou de verdade. gente. aqui, né? Não, porque se você conversar com meus pais, eu era muito tímida também quando a gente era pequena. Também. Você não, sua avó falou que você aprontava. Eu aprontava, mas eu era tímido. Eu não tenho nenhuma cicatriz de quando eu era pequena. Agora, se você procurar na cabeça o Rodrigo, por mais calminho que ele seja, ele aprontou muito mais do que É homem. É, Não, eu aprontei, agora eu Tô não ficando apronto mais. curioso pra saber o motivo, mano. do que? Da cicatriz? Essa aqui, Sangue essa de aqui, Jesus. Olha lá, ó. Caraca, A ponta do dedo. Ponta do dedo que eu perdi. nossa. Eu não tenho nenhuma Eu não cicatriz. perdi a ponta do nada. Também não. Mas tudo criança, isso? Criança. Você era gente boa, né? Graças a Deus que ele se converteu. É melhor o Juninho chutar a porta do que seguir você. O Juninho também tem o queixo cortado. A Verônica não tem também nada. Nem cair. A gente. O Juninho, aqui, o dedo enfiou na bicicleta, Nossa. saiu inteirada. Misericórdia. Acordou o quê? O Juninho já teve umas. Não, paradinha mesmo. É uma paradinha mesmo, Entendi. Agora, falando um pouco sobre o dia a dia de vocês, né? Vocês trabalham, a Verônica acho que faz faculdade, né? O Juninho estuda. Como que vocês conciliam tudo isso com buscar de Deus dentro de casa? Tipo, fazer um devocional, uma oração. Como que vocês conciliam tudo isso? Pô, é difícil, hein? É difícil. Dá o start aí. Eu só complemento. Só complemento. Como é que é o nome do Rodrigo? O quê? Stop. E esse é o start. Dá um start. Ó, corta isso aí, pelo amor de Deus. Não vou cortar nada Né? nesse vídeo. Vai ter que cortar assim. Esse não. Não. Não, é assim, é muito corrido. Porque, na verdade, eu tenho 9 horas de rua, praticamente, né? Porque é 8 horas trabalhada, 1 hora de almoço. Então, são 9 horas na rua. O Rodrigo também. Agora, então, tá muito mais difícil. Agora que eu tô indo pra Santos, Praia Grande, Guarujá, Santos, aí é um pouco Eu acho mais. que a rotina da gente mais, assim, de louvor, de adoração em casa, a gente não escuta música circular. Então, é mais a música de louvor. Se a gente sai, nosso carro também só a música. Então, assim, e a conversação. Agora, dizer, assim, que a gente para aquele momento de ter mesmo, fica muito difícil, muito complicado, porque a gente chega, a gente também já tem um encontro, um negócio com a igreja, né? Uhum. Então, é muito difícil a gente faltar, né? Ainda mais depois que a gente assumiu a responsabilidade. Quarta-feira a gente não tá indo, né? A gente pegou a responsabilidade de estar lá no Magalhães, e aí a gente vai de terça, vai, né? Depois, já não, quinta, a tem gente que ter não um tá dia pra indo de descansar, quarta-feira domingo. ultimamente, pelo fato do acontecimento da Verônica, né? Então, assim, a gente, não é que a gente não foi A mais. gente procura ficar mais com ela, né? Uhum. Não, mas Então, sempre bom aconteceu, ter um né? momento em família também. Apesar então, dela demonstra estar bem, mas não é fácil. Uhum. Quando ela faz químio, ela não fica bem. Uhum. Então a gente procura ficar um pouco mais próximo dela. Esse momento. Então, assim, realmente, esse momento, ele é muito importante da Com família certeza. estar junto, entendeu? Então, assim, várias coisas a gente renunciou. Não é somente a quarta-feira da igreja. A gente renunciou o passeio, tirei minhas férias agora. A gente teve 2 dias de quimioterapia. A Verônica teve que fazer a cirurgia, colocar o catéter. Então, teve, assim, vários processos que a gente tá deixando de fazer. Mas é importante. Sim, são né? prioridades, Há tempo para todas as coisas, a palavra de Deus diz, né? Então, é esse tempo que a gente tem
de tirar de qualidade. Por isso que eu falei, a gente somos muito próximos um do outro. Então estamos junto ali, né? Sobre o que a senhora falou, tipo, realmente... Senhora? Não, Não, ela é jovem. Sim, para fazer eles cortarem o vídeo inteiro. Não, não vai cortar. Não vai cortar, não. não. Porque ela não gosta que chame senhora. Cancelou. Você é Margarete. Ai, tá de graça, vai. Mas é muito importante, mais do que com certeza buscar é importante realmente, Thiago, mas o que você vive. Às vezes você pode buscar, pode ter um momento com a sua família lá de orar, buscar da palavra, mas acabou aquilo, você é uma pessoa que dentro da sua casa você não dá um exemplo como um verdadeiro cristão. Então às vezes no dia a dia, na correria, no compromisso que vocês têm com a igreja, os assuntos, as músicas são algo que para eles já é um ensinamento muito importante, que com certeza o Juninho vai chegar, ou a Verônica, ela já lembra, tipo, eram pessoas que eram compromissadas com a igreja, a Margarete prega, o Rodrigo futuramente vai se tornar baterista aí. Não, baterista. Tá. Aposentei, cara. Aposentou já. Agora eu tô na mídia, mano. O Lincoln, eu encho o saco do Lincoln praticamente toda semana. Lincoln, pelo amor de Deus, aconteceu um negócio aqui. Não, perdão. Guarda. Enfim, tá aprendendo as paradas sobre a mídia. As paradas aí. Tá. É algo que é muito importante pra eles. Ai, meu Deus. Ai, pelo amor de Deus. Agora você imagina, eu corrigindo o Juninho e o pai. Não. O meu serviço é muito árduo. Não. Você não faz É muito isso. árduo. Corrigir o pai e o filho. Mas tudo bem. é muito importante porque, além disso, vocês demonstram um dos princípios que é sobre a família, né? Sobre priorizar a família, a Verônica se sentir importante, o Juninho se sentir importante. Então, não é um erro, né? Você deixar um dia de estar aqui porque você está com a sua família, cuidando da sua filha. Pelo contrário, você está fazendo aquilo que a palavra diz, É né? o primeiro ministério da gente, é a Exatamente. família. Então, Verdade. isso é perfeito, é maravilhoso escutar isso, né? De um pai, não, eu tô deixando isso de lado porque eu tô priorizando a minha filha, a saúde dela, fazendo com que ela se sinta importante. Isso é maravilhoso. Tirando o fato Sim. da resenha também, né? Tipo, dentro da casa tem essa alegria. Tem, Tem. obviamente, a Tem. Margarete, que é mais cabeça. E agora que minha sogra tá comigo? Rodrigo, cuidado, porque você não dá, gente. mas Não dá. Você é alegria. Ele só Rodrigo. Não, mas Só que assim, Não, ó. mas foi tudo um processo. Se não fosse a dona Sônia lá com a gente, esse tratamento da Verônica ia ser muito mais difícil do que é. Não é, meu amor? Como é que pode, Jesus? Não, mas dona Sônia é muito importante pra gente. Nesse processo aí com a Verônica, se não fosse ela, a gente não sabia o que fazer. Né? Apesar Ela teve- né, dos ocorridos, né? Que a Ela gente, tá assim, com a não gente, compartilhou né? muitas coisas, né? Mas ela teve uma cirurgia em. A Verônica foi diagnosticada com câncer. Então, ela teve a primeira cirurgia que não estava diagnosticada isso. Aí quando fez um baque, né? Quando Porque teve em chegou uma dezembro, sexta-feira, a gente tudo trabalhando, eu cheguei do serviço, mas já chegou do a gente serviço. tava vindo pra cá. Aí meu irmão liga pra mim. Liga pra mim, Beto, bem. E aí eu olhei assim, no hospital que ele tava. Tava no hospital. Mas você tava no hospital fazendo o que aí? O que você tá fazendo no hospital? Aí quando ele vira a câmera, a Verônica deitada. Nossa. E nós tava vindo E pra quando cá. a gente descobriu que não sabia o que era, aí eu não fui no mesmo dia, foi no outro dia, no sábado, né, de manhã cedo, aí fiquei com ela e diagnosticaram que tinha não sabia nem o que era, tinha Uma um massa. cisto, Uma uma massa. massa. Uma massa no No ovário, ovário esquerdo. no ovário esquerdo. Aí fiquei com ela, ele nem chegou a fazer a cirurgia. Aí depois ia fazer na segunda-feira, né? Eu subi Aí a no Margarete domingo. sumiu domingo, aí eu desci, né? É em porque- São Paulo também? tá Tudo, tudo em São Paulo. Aí eu desci e a Margarete ficou com ela. E nesse intervalo ela fez a cirurgia. Depois, menos de 2 meses, ela tem que fazer outro pra tirar o útero. Ela fez em Por quê? setembro a primeira cirurgia e fez em dezembro a segunda cirurgia. Meu Deus. Aí teve que Nossa. tirar, disse que tinha Como ela fez Tumor, como né? uma cesariana, ela fez um T na barriga. Então por isso que ele tá falando que minha mãe foi muito importante, porque Sim, porque nesse período eu tinha que trabalhar.
o meu emprego, ele me dá a possibilidade de ter um plano de saúde bom. Graças E a através desse plano, eu consigo fazer todo o tratamento particular e muito mais rápido, né? Eu sei que, independentemente se é o plano ou não, eu sei que Deus, ele ia preparar todas as coisas, Com né? certeza. Mas Deus me deu a oportunidade de ter esse plano, né? E aí o processo foi muito rápido, né? E aí ela começou a fazer as quimioterapias, tudo. E esse processo dela se sentir mal, Deus ainda abençoou da gente estar com a minha mãe lá. Teve um processo difícil pra minha mãe estar lá, né? Mas foi tudo, parece que Deus encaminhou. Foi um Sim. processo difícil pra Né? minha mãe estar lá, mas Deus encaminhou, Deus sabe porque de todas as todo o coisas. processo que aconteceu com a Verônica, eu vi a mão de Deus. Com Porque, certeza. coisa que aconteceu que tipo, se a gente estivesse sozinho lá, sem a dona Sônia, como que a gente ia fazer? Não tinha condições. Eu tinha mudado de emprego fazia nem um ano. Aí, tipo, como que eu ia levar a tava Verônica registrado. para fazer a quimioterapia? E pra manter a casa. Pra também, manter né? a casa, deixar a casa limpa. Né? Até a cama, assim, eu não ia nem comprar uma cama. Eu comprei uma cama do nada. Falei assim, vou comprar uma cama. Fui até comprar lá esqueci o Gabriel. Gabriel. Fui The na coisa Comfort. The Comfort. Patrocinador Top, aí, viu? Patrocinador, hein? Depois mandou uns pix aí. Rodrigo. Ele não consegue. Pelo menos a ele não criticou. Depois fala que sou eu, né? Você tá vendo, né? Que a Não, bagunça top. sou eu. A rivalidade Não, do mas é magazine sério, Luiza é aqui do sério. nada. É sério, eu vi a mão de Deus porque eu comprei uma cama sem necessidade. Aí depois que aconteceu isso com a Verônica, depois que veio cair a ficha, porque não tinha. A necessidade. A Não Verônica tinha. agora tá com a gente, ela tá ficando no quarto do meio. Só que a cama do quarto do meio era uma cama velha, né? Agora eu tinha comprado uma cama e passei a minha antiga. A Verônica do e o Juninho são meio. tão unidos que em casa tem 3 quartos. Os dois dormiam juntos no mesmo quarto, não dormiam no quarto separado. Mas a cama Olha. Caraca, não era. tem, tipo, uma diferença de idade, né? Mas não desgrudava. Meu, e tipo, aí eu troquei a cama e ela tá lá bem. Porque assim, é uma cama pequenininha, agora ela tá numa cama de casal, né? Que era uma antiga nossa, mas estava em boas condições. Não tinha necessidade. Eu falei, comprei assim, eu falei, depois veio cair a ficha, nossa. Deus foi tratar a vida da Dos Verônica. detalhes. E tipo assim, a Verônica, nesse processo, ela nunca murmurou. Não teve murmuração nem Exatamente. nada. Nada. Entendeu? Ela nunca Apesar, falou assim, nunca, tipo, Deus, por "Ai, que o Senhor não permitiu? sei o quê." Ela perdeu Não. o útero, ela perdeu o ovário, o direito, o esquerdo, as trompas. A Verônica perdeu tudo. Não. Única vez que ela não criticou, única vez que ela chorou e chorou muito comigo, que eu tava falando pra ela, conversando com ela, falando, filha, Deus sabe muito bem o que faz, né? Porque, mãe, eu queria ser mãe. Eu queria ter um filho. Eu falei, filha, Deus sabe de tudo. Eu não sei, ela não tinha perdido ainda o útero. Ela ia fazer a outra cirurgia. Minha filha nunca namorou. Nunca nada. Sempre falou, mãe, eu vou orar e vou pedir pra Deus preparar o melhor. Então, quando a gente coloca o propósito nas mãos de Deus, a gente sempre acredita que vai acontecer. Mas às vezes não vai acontecer como nós queremos. A gente entrou numa campanha, né? Um corrente de oração de 21 dias pra ver se, né? Não perdia, né? Não, mas independentemente Né? Não, disso, não, a porque eu falei pedir a pra direção de Verônica, Deus. falei, Verônica, a gente tá vai orar pedindo esses esse 21 milagre que não dias, acontecesse. a gente vai orar esses 21 dias só pra adorar a Deus, Sim. filha. Uhum. Eu não vou pedir pra Deus curar, transformar, porque Ele conhece o além do que a gente não conhece. Com certeza. E eu falei, a gente só vai adorar a Deus. Então, toda noite, a gente colocava a mão na barriga dela e a gente chorava. E a gente clamava o Senhor e falava, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer. Ainda que doa, ainda que a gente sinta, ainda que a gente passe por toda essa situação, a gente vai continuar adorando. Eu falei pra Deus, Deus, eu não vou te pedir. Eu não tenho o direito de te pedir. Eu tenho o direito de adorar o Senhor. Porque quando a gente adora, cadeias cai por terra. Amém. Não tem o que impeça. Porque confia no Senhor de todo o seu coração, não tem o que impeça. Ah, mas por que não aconteceu? Porque Deus tem outros planos na vida dela, o qual a gente não sabe. Eu falei pra ela assim, mesmo que se acontecer isso, filha, se Deus te der uma criança pra você adotar, a gente vai amar como se fosse teu, que saiu do teu ventre, porque o amor é gerado no coração, não é só dentro de um útero. E aí ela aceitou. E nunca, ela chegou pra mim e falou, mãe,
mãe, por que Deus fez isso comigo? Uhum. Mãe, por que isso? Ela nunca questionou. Nunca murmurou. Nunca chegou pra gente, nem pra mim, pelo menos, nem pro Rodrigo, e falou qualquer coisa ao contrário do poder de Deus. Então, nós confiamos no poder de Deus. Então, eu acredito que isso é um ensinamento que não é lógico que é bom você ter esse momento de devocional com seus filhos, mas se não der, não se culpe, porque se você for exemplo dentro de casa, de oração, de busca, de confiar, e que no momento difícil você ter uma boa palavra, manejar a palavra e entender a palavra, com certeza os seus filhos vão seguir isso. E com certeza, tipo assim, ela entende que ela não tá sozinha. Ela A não... família dela tá batalhando junto com ela, Com né? certeza. E é muito importante o fato dela ter o bom ânimo. Exatamente. E ela não reclamar mediante todas essas provações. Sim. Porque talvez se ela fosse uma pessoa que reclamasse e questionasse, ela poderia estar pior hoje em dia. Mas o fato dela entender a importância de ter uma família que pega na mão e que batalha junto com ela é muito importante. É sempre bom você mostrar quem é Deus. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus na sua vida. Porque se a gente chamar Deus só porque ele faz, você não está sendo cristão. Porque Deus tem muito mais além para te dar do que bênção. Ele é a própria bênção na nossa vida. Exatamente. Qual conselho vocês dariam para uma família que está começando agora na caminhada cristã? Tem planejamento de construir uma família, de Deus. Hã? O quê? Mas é pra vocês os conselhos? Amém, também. Mas, e para pessoas recém-chegadas hoje na igreja e que têm o desejo de construir uma família. Que acabaram de se unir e falar, não, a gente vai... A palavra de Deus, ela diz, venha como estás. Então, a gente vai errar. Todo começo você erra. Então, às vezes você vai achar que não é importante orar. Às vezes você vai achar que todo o processo, do início ao fim, você conquista com Deus. A única coisa que não permita no casamento é deixar Deus de lado. É sempre o primeiro lugar. Porque a gente passou todos os processos. Teve um momento que eu falava assim, eu não quero esse casamento. Quantas vezes eu vim pra essa igreja e no meio do caminho eu falava que eu queria me separar. Quantas vezes eu falava assim, sangue de Jesus, meu Deus, tira esse homem de perto de mim que eu não aguento mais. É verdade. Porque cada um... Mas é verdade. Às vezes a gente fala assim, nossa, é fácil. Não é fácil a convivência. Mas é um processo, né? Tem dificuldade. Nós arquivamos esse processo. Tem que superar. Tem que superar. Não, mas é verdade, porque tem momento que você fala assim, nenhum dos dois às vezes quer ceder. Então todo o processo que você envolve Deus é curado. Eu falei pra ele, teve um momento que eu cheguei pra ele e falei assim, ó, não dá. Ou você muda, ou você muda. Porque eu não quero. E aí ele começou a vir da doutora Rita. E aí ele começou a compreender. Aí eles falaram pra mim, melhorou, graças a Deus, glória a Deus. Tenho salvação. E aí ele começou a vir na doutora Rita. Aí eles falaram assim pra mim, que eu tinha que vir, né? E eu falava que eu não tinha que vir, porque o Rodrigo sempre foi muito dependente de mim. Tudo. Quê? Tudo ele tem que fazer comigo. Tudo em casa sou eu. Tudo é eu envolvido. Tudo. Vocês não têm noção que se eu não estiver envolvido. Olha. Lógico que a gente é uma focada. Você vai separar? Não pode separar. Não é isso, Rodrigo. Meu Deus, vocês vão ter que cortar muita coisa aí. Mas tudo é demais, entendeu? Tem certos tipos de coisas que você precisa respirar. Então ele era... E ele não queria mudar. E eu falava assim, Rodrigo, você tem que mudar essa questão. Mas você tem lutando. Não, você é um processo. Não tem. Porque assim, por mais... O problema é que hoje em dia os casais não querem ter problemas familiares. Acho que é tudo perfeito. Perfeito. Algumas pessoas chegaram pra mim, teve algumas pessoas que falaram assim, como é que você pode... Porque eu tô com o Rodrigo desde os 17 anos. Eu não vou perguntar... 44 anos, eu não tenho vergonha de dizer a verdade. Não, é porque tem mulher que se ofende, né? Não, não me ofende. 37. Achei que era 60. E pesa só 70. É tudo mentira. 37 anos. Você é mais velho que ela, você tem 47 anos. Você sabe que eu tenho 47. Porque você falou cidade e 3 anos de diferença. Esquilo é quanto?
70, ele falou. 70 quilos? Ele 70 fica com 70. 70 fica com 70, entendeu? E aí o Rodrigo foi mudando aos poucos, porque tinha coisas que ele achava que isso era minha obrigação fazer e não era dele fazer. E acho que o casal tem que ser compartilhando. Um time, ele tem que funcionar juntos, não só esperando de um, né? O homem não tem que chegar em casa só e deitar e esperar a mulher fazer a comida, lavar a louça, fazer isso. Depois que ela trabalhou igualmente, ele, né? Eu acho que os dois têm que fazer, não adianta passar a mão na cabeça. Não, você viu o que ele falou, né? O que ele falou? Queria que fosse assim. Queria, mas eu cortei. Não é. É que Não agora é. é 50 por 50, né? Pra dar o 100, tem que 50 do meu lado e 50 do seu. Não no dinheiro, na parte do dinheiro não é 50%. Então, ele deixava de fazer essas coisas, então eu Agora eu ficava lavo muito quintal, lavo roupa, faço Põe comida, não, ele põe na máquina a roupa. paga as contas de casa. Então, assim, todas. são algumas coisas assim que ele deixava de fazer. E ele fazia questão de dizer que era minha obrigação de fazer. E ele menosprezava. E aquilo me machucava bastante, né? Aí é ele... antigo, Rodrigo. Sim, antigo Rodrigo, é verdade. Aí depois que ele foi na doutora Rita, abriu acho que os horizontes dele. E aí realmente teve mudança verdadeiramente mesmo, que ele mudou muitas coisas. Tipo, às vezes a gente tava conversando, do nada. Se ele falasse assim, vamos embora agora, ele não queria saber se eu tava falando, se eu não tava. Ele saía. Entrava no mercado, falava, vamos comprar tal coisa. Ah, vamos passar aqui. Não, só comprei isso aqui, já saía e me deixava. Isso é de mulher. Você vai lá, vamos comprar macarrão? Vamos. O macarrão tá aqui, ó. Ela dá uma volta no mercado todo pra comprar o macarrão que tá aqui. Não, mas 5 minutinhos, fica meia hora. Uma hora E o no dinheiro, mercado. né? Aí começa a pegar ali, começa a pegar aqui, o escorpião. Tem coisas que a ajuda não é nossa de dentro de casa. Às vezes a pessoa tem que ir pra fora, que nem o Rodrigo fez. Ele foi lá na doutora Rita. Aconselhamento. Teve o aconselhamento, teve a conversa, tudo. E como ele era muito dependente de mim, eu não quis participar. Por mais que seria bom pra mim também curar algumas feridas, algumas coisas que tinham acontecido, né? Que a gente acaba gerando dentro de nós algumas coisas por palavras, porque a gente não aguenta rebate. E eu achava que era o tempo dele, ter esse tempo sozinho de buscar. De eu ver que ele queria manter a família dele de pé, né? Evoluir, né? É Exatamente. importante até pra senhora mesmo ver essa vontade dele de realmente melhorar. De querer melhorar. E ele teve essa vontade. Tinha dia que ele tava com preguiça e falou assim, esse problema é seu. Se você ficar com seus problemas aí, ó, fechado no seu mundinho, aí você vai ver as consequências. Aí ele levantava e ele ia. Então ele entendeu. Eu acho que isso é importante, você entender. Entendeu? Ah, tá que começando, você mesmo errar, vai errar. Parece que não tá nada errado. Uhum. Né? Você não entende que você tá errado. Quando cai a ficha, então, né? Mas Tem importante, que até mesmo ter quando criar um mudança. problema maior, né? Sim, você tem que reconhecer que você não tá Porque funcionando se- assim, então. tem que ele cuidar. falava pra mim, eu quero ajuda, eu quero ajuda, eu quero ajuda. Mas eu falava pra ele, ó, você tá errando aqui. Mas ele não compreendia, ele achava que eu tava atacando ele, em vez de eu estar avisando pra ele no ponto que tava difícil dele de ter mudança. E não abria, porque a cabeça dele falava, Rodrigo, mas você não tem... Às vezes eu falava assim, não é? A Verônica falava assim, mãe, não me coloca nesse meio. Mas às vezes ela falava pra ele, falava assim, pai. Ele falava, só vou acreditar se a Verônica falar. Aí a Verônica às vezes até dava um toque pra ele, mas ele se fechava e ele achava que aí eu colocava a Verônica contra ele. E a realidade não era essa. A realidade é que ele não se abria para que tinha mudança e as coisas acontecessem. Mesmo às vezes a palavra de Deus falando, mesmo ele se fechava. Mas foi muito importante. Eu acho que toda ajuda que você busca de Deus, ela é importante. E a doutora Rita foi muito importante para o nosso casamento e ajudou bastante. Bastante mesmo. E até hoje a gente tem colhido essa bênção. aí. Ser uma psicóloga cristã faz Foi- diferença, sim, né? sim, sim. Sim. Isso é verdade. É isso. A gente agradece vocês pela participação. Mas acabou Agradece- já? Acabou, pô. É que às vezes já vai chegar Vai e chegar. tem que liberar você. Mas a gente agradece pelo casal que vocês, tipo, a alegria que vocês trazem para o ambiente da igreja. Não só sobre a alegria, mas pelo tudo que vocês fazem. Com certeza o Pastor René tem muito do que falar de vocês, de elogiar.
E informando que não acaba aqui, a gente ainda tem o bônus, vocês vão precisar retornar aí. Que emocionante que foi esse momento que nós tivemos aqui com esse casal maravilhoso. Tenho certeza que dentro da sua casa você foi edificado. Você teve bastante conselhos, testemunhos que com certeza vão aumentar a sua fé e vão querer que você busque mais e mais intimidade com Deus. Fiquem ligados que tem muito mais por vir e até a próxima.